Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal História Islâmica. Então, pessoal, continuando meus comentários aqui sobre todas essas coisas que estão acontecendo agora no Afeganistão e que o pessoal tá aí falando bastante, não, etc, isso, aquilo, outro, esquerda, direita, pra cima, pra baixo, me veio uma cena, uma foto, uma imagem que foi circulando pelo meu feed e vi compartilhado em diversas redes aí, que é esta foto aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estou ainda em viagem, não estou podendo editar vídeos, então eu peguei a foto aqui para vocês verem. De um lado você tem as mulheres estudando aqui, separados por uma cortina, e do outro lado os homens. Na Universidade de Cabul, se eu não me engano, foi como foi reportado, essas aulas agora são segregadas. Então muita gente saiu compartilhando isso, muita página saiu compartilhando isso, muita gente, nossa, meu Deus do céu, ratatá. E eu vendo assim, muitas reações negativas com relação a isso, E aí eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Primeiro ponto, eu vou deixar aqui logo salientado, fazer um disclaimer que vocês sabem, quem acompanha o trabalho de História Islâmica, que eu tenho um total nojo, um total ojeriza, um total, enfim, repúdio, uma total repugnância a todos esses grupos extremistas e, digamos, fundamentalistas que pegam a minha religião e distorcem elas como se fosse uma coisa completamente abjeta e transformam o Islã numa coisa feia. Eu tenho total repugnância contra todos esses grupos. Não é para agradar vocês, mas assim, eu, por exemplo, se vivesse nesses lugares, eu seria morto, porque eu não tenho nenhuma concordância religiosa com essas pessoas, então eu sou considerado inimigo, então, logicamente, eu seria uma daquelas muitas pessoas que seriam mortas se eu estivesse vivendo num lugar assim. Então, feito essa clarificação, vamos comentar, primeiro ponto, a questão da segregação. Olha, dentro do Islã, realmente, a gente tem uma regra de segregação para homens e mulheres em determinados ambientes. Ou seja, homens e mulheres, se não forem da mesma família, não podem ficar tendo todo aquele tipo de interação que as pessoas têm aqui no Brasil. Beijinho na bochecha, aperto de mão, abraço, não sei o que, aquele contato físico entre homens e mulheres que não são casados, porque isso aí acaba gerando, primeiro, assédio sexual, insinuação e prejuízo, principalmente para a mulher, tá? As mulheres vivem hoje em dia em ambientes de trabalho, de estudo e de todos os sentidos, em todos os lugares que elas andam, de muita pressão sexual. Tenho aí na minha vida diversos relatos de mulheres assediadas no trabalho, de mulheres assediadas na escola, e eu já vi com meus olhos isso aí acontecer, de mulheres assediadas em todos os ambientes que elas vão. E as mulheres não se sentem confortáveis em ambientes mistos, tá? Eu conversando com mulheres da minha família, pessoas que não são muçulmanas, muitas delas não se sentem confortáveis em ambientes mistos. Mas são pessoas que, por viverem o tempo todo numa cultura que força isso sobre elas acabam se adaptando. Elas vão fazer o quê? Vão pegar uma passagem e ir para, pra Sárgada, para algum lugar da fantasia, para Nárnia, viver num lugar onde não tem esse tipo de pressão? Não. Elas ficam aqui, então elas acabam se acostumando, mas não gostam. Porque você está num ambiente de mistura sexual, digamos assim, entre homens e mulheres, você tem muito assédio, você tem muita pressão sexual sobre as mulheres, você tem muito aquilo ali. Então, dentro do Islã, uma das soluções que a religião islâmica tem para isso é segregação. Por exemplo, a área para mulheres rezar dentro da mesquita é diferente dos homens, a área para mulheres irem no banheiro é diferente da dos homens. Isso não significa nenhuma forma de inferioridade, nenhuma forma de nada com relação à mulher. É simplesmente porque para proteger a mulher de assédio. Isso aí já está começando a acontecer, inclusive em leis de países que não são nem muçulmanos, criar um vagão específico para mulheres irem lá andar. Porque não adianta você querer dizer que não. Há assédio contra as mulheres. E as mulheres não merecem ser tratadas assim. Então, ambientes mistos, onde tem homens e mulheres, você vai ter homens respeitosos, você vai ter homens que vão respeitar, digamos assim, a sacralidade daquelas mulheres, mas você vai ter ali homens que vão fazer qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de insinuação, e as mulheres não têm que passar por isso, poxa. As mulheres não têm que ir pro trabalho e ficar sendo acuadas porque vai ter um chefe ou um colega de trabalho que vai ficar fazendo insinuações ou tentando forçar amizade ou tentando fazer alguma coisa com segundas intenções. Então a solução da religião islâmica para esse tipo de situação é ambientes segregados. Óbvio, todos os ambientes numa sociedade muçulmana ou num país muçulmano são segregados? Não, você vai no mercado, você vai ter uma vendedora que vai atender um vendedor ou um cliente que é homem. Você vai ter um médico que às vezes vai atender uma mulher numa situação de emergência ali, ou num cuidado clínico. Você vai ter um professor que vai ensinar para meninas. Você tem, digamos assim, algum grau de interação.
Mas, digamos, aquele tudo junto e misturado que a gente tem aqui no Brasil, que geralmente, de vez em quando, gera um abuso, gera um estupro, gera... Enfim, todas aquelas coisas. Uma forma de que a cultura muçulmana tem de mitigar isso, né? Mitigar é esse tipo de situação, tá? E eu não vou dizer aqui que eu concordo com sociedades completamente misturadas, não. Eu acredito que tem que ter uma segregação. Eu acredito que tem que ter escolas femininas, acredito que tem que ter escolas masculinas, acredito que tem que ter toda aquela estrutura social que proteja a figura da mulher. E aí a mulher pode dizer, mas eu acho que eu não me sinto, eu não preciso de proteção. Beleza, mas aí você está falando por você não está falando por todas as mulheres do mundo. Eu conheço mulheres que não gostam de viver assim, e a imensa maioria das mulheres que eu conheci não gostam de viver em ambientes que elas têm que lidar o tempo todo com homens, porque elas se sentem ameaçadas, elas se sentem coagidas, elas são muito assediadas e não gostam disso. É a minha opinião. Você pode concordar ou não, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para agradar você, tá? Então, é aquela situação. Tendo explicado isso, vamos ao próximo ponto. Eu vi muita gente criticar. Não, que coisa feia, que cena horrível, etc. Eu, particularmente, eu acho a forma que o Talibã, né? Meu Deus, é escroto falar isso, porque eu tô tendo que analisar o Talibã, mas a forma como o Talibã fez isso é atabalhoada. Eles não precisavam colocar uma cortina no meio da sala de aula para dividir homens e mulheres. Você tem diversas madraças aí, que eu vejo em países muçulmanos, onde vai ter um evento de homens e mulheres, você coloca um homem sentado de um lado, mulher sentada colocada do outro, você não precisa colocar nenhuma cortina ali. Até porque se você está dando uma aula, você coloca uma cortina, aquilo ali meio que atrapalha o campo de visão, né? Quando o professor for para a esquerda, as pessoas vão ter que ficar lá, tapou, a cortina tapou. Se os homens vão olhar para a direita, a cortina tapou. Então, assim, não é uma coisa muito bem planejada aquilo ali, mas aquilo ali é um recado, é uma propaganda anti-ocidental, né? Olha aqui, a gente faz do jeito que a gente quer, a gente está implementando o Islã, não sei o que. Aquilo ali é uma propaganda. É uma propaganda de um Estado que está surgindo, cuja legitimidade que eles procuram é religiosa, então eles usam aquilo ali como se fosse meio que para marcar território. Aqui agora vai ser assim, vai ser segregado, uma cortina no meio, etc. O que eu acho feio, o que eu acho atabalhoado, o que eu acho uma coisa mal feita, né? Você pode ter universidades segregadas, você tem uma universidade feminina. Você tem inúmeras universidades femininas nos países muçulmanos, onde se formam excelentes médicas, doutoras, juízes, advogadas, e elas não precisam ficar estudando com a cortina no meio da sala de aula. Sabe? Isso é atabalhoado. Isso ajuda, como eu falei pra vocês, a única coisa que esses grupos extremistas fazem é passar uma imagem errada e ruim do Islã em tudo que eles fazem. Por que você não faz uma sala só de mulheres? Uma sala só feminina para as mulheres estudar? Por que você vai colocar uma cortina no meio? Sabe? É uma propaganda mal feita, uma coisa que, assim, há, digamos, uma regra dentro da cultura muçulmana, dentro da religiosidade islâmica, de segregação de ambientes, né, para não haver mistura de sexos, mas tem formas de você aplicar isso que não seja daquele jeito, entendeu? Então, assim, eu acho esteticamente e organizacionalmente feio. Eu acho feio. Mas, enfim, eu não sou líder do Talibã, eu não estou com autoridade sobre o Afeganistão, então eu não posso fazer nada com relação a isso. Todos os ambientes que eu frequentei, no qual tinham, digamos assim, mulheres e homens, tinham, digamos, as mulheres sentavam de um lado, o homem sentava de outro. Se fosse casados, aí obviamente o marido sentava do lado da esposa, filho e pai sentava junto, enfim. É isso, mas eu não acho legal. Só que uma das coisas, eu não acho legal, digamos assim, a forma como o Talibã fez, tá? Não a segregação. Mas se tem uma coisa assim que eu acho bem escrota, bem ridícula, é a crítica ocidental a tudo isso. Porque até um tempo atrás, a crítica era, não, porque agora sobre o Talibã as mulheres não vão poder estudar, não sei o que, tá aí a universidade feminina, as mulheres agora estão podendo estudar. Não, mas elas estão tendo que usar véu. Cara, é a religião das pessoas. Ninguém precisa abandonar a forma de religiosidade do país só para agradar vocês, não, gente. Não, mas aquilo ali está sendo forçado. Eu sei, mas antes mesmo do governo do Talibã, você ia ver as pessoas estavam lá estudando na sala de aula de véu. A única coisa que o Talibã fez foi agora dizer, a burca não é mais obrigatória. A pessoa pode usar um véu que só cobre o cabelo, assim, e tal. Tipo, isso é no Afeganistão, sei lá, dos últimos 1000 anos. Eles são muçulmanos, isso é parte da cultura deles, gente. O tirar do véu, a mulher sair sem véu, etc., foi uma coisa que foi imposta primeiro pela ocidentalização forçada, tá? Depois você teve o regime soviético e depois você teve mais ocidentalização forçada da sociedade.
Então, assim, vocês gostam tanto de ver as mulheres tirando o véu e as mulheres muçulmanas abandonando a religião delas, cara, e vocês têm que parar com isso. É feio. É uma verve, assim, horrível, horripilante. Não, você tem que tirar o véu. Ó, se tá todo mundo de véu, porque tá todo mundo forçado. Tá todo mundo sendo forçado. E não é verdade. E não é verdade. Você tem ali pessoas que não usavam o véu e que após a entrada do governo talibã tiveram que passar a usar, mas é uma coisa comum naquela sociedade. A maioria, 99% das mulheres usavam o véu antes do Talibã, depois do Talibã, e se não tivesse Talibã, iam continuar usando. Então aquela foto das mulheres de véu não quer dizer nada. Elas não estão usando burca, o Talibã tirou a obrigatoriedade da burca, né? Porque antigamente, quando eles ascenderam ao poder, eles fizeram da burca um tipo de indumentário obrigatório. Mas agora tem aquilo lá, as mulheres colocam cores diferentes, estilos diferentes, é a cultura, é a religião daquelas pessoas. E vocês têm que parar com isso. Porque o que na verdade vocês querem é que os muçulmanos deixem o Islã. É só isso que vocês querem. Usam subterfúgios, usam desculpas para fazer uma colonização social em cima daquelas pessoas. Porque o que vocês querem é o seguinte, é todo mundo sem véu, todo mundo de calça jeans, todo mundo se comportando como vocês se comportam aqui. É isso que vocês querem no fim das contas. Vocês não ligam para educação, vocês não ligam para estudo, vocês não ligam para nada. A educação do país de vocês está sucateada. O que é que vocês estão fazendo? A mulher brasileira não tem acesso a uma boa educação. As mulheres de classe baixa, de famílias mais pobres aqui no Brasil, não têm acesso a boa educação. E o que é que vocês estão fazendo de indignação? Eu não vejo nada sendo feito. Então, assim, deixa as afegãs em paz, elas estão conseguindo estudar lá. Apesar dos pesares, apesar do regime talibã, apesar de toda aquela coisa que eu execro daqueles grupos extremistas, elas estão conseguindo ir para a escola. Elas estão estudando, elas estão indo para a universidade. Tem aquela cortina lá, atabalhoada, feita lá daquele jeito, que podia ser uma sala só para mulheres, que eu acho que seria melhor. Mas tá, elas estão indo para a escola. Então, assim, o problema da crítica ocidental é sempre o seguinte: enquanto eles não estiverem agindo 100% como a gente, com os nossos mesmos valores, com os nossos mesmos costumes, com os nossos mesmos tudo, não ficaremos satisfeitos. Vocês querem criar um Islã que seja tudo que vocês gostam de ver, ou tudo que seja familiar a vocês. E esse Islã nunca vai existir. E esse país muçulmano nunca vai existir. E esse país nenhum vai existir. Porque todos os países têm diferenças culturais e religiosas, que vocês vão enxergar como positivas ou negativas, dependendo dos valores pessoais que vocês tiverem. E com o Afeganistão, com os Estados Unidos, com a Bélgica, com a Turquia, com a Índia, com a China, vai ser sempre assim. Porque os povos têm formas de formação cultural e social diferente. Então, assim, para resumir meu comentário sobre isso, eu falei muita coisa, é o seguinte: eu concordo com educação segregada, tá? As pessoas em países muçulmanos, elas fazem isso. Você tem universidades mistas, entendeu? Eu considero um ambiente de universidade mista, de escola mista, de tudo mista, extremamente prejudicial para as mulheres por causa do assédio. E não adianta vocês virem dizer que não acontece, que acontece pra caramba, tá? O que mais acontece é assédio, o que mais acontece é forçação sobre as mulheres, tá? E vocês podem... Tô nem aí, eu frequentei universidades aqui no Brasil, eu frequentei escolas aqui no Brasil, eu frequentei todos os ambientes aqui no Brasil. O único lugar que eu não fui no Brasil era um prostíbulo, mas todos os outros ambientes que eu frequentei aqui no Brasil, eu sempre vi extremo assédio sobre as mulheres, em ambientes mistos. Insinuações sexuais, cantadas, e uma das formas que a religião tem de mitigar isso é ambientes segregados. Eu concordo. Não concordo com a forma que o Talibã fez, que eu acho atabalhoada, eu acho uma propaganda de querer marcar território após a saída dos americanos de uma forma tosca, entendeu? Colocar uma cortina. Países muçulmanos que têm coisas segregadas, como eu falei para vocês, é algo, digamos assim, muito mais organizado, não é daquele jeito, porque não dá nem para assistir uma aula com cortina passando no meio, o professor vai para a esquerda e você não vê mais o professor, enfim. E final, né, como último ponto, é isso. Vocês vão ter que se acostumar que existem lugares no mundo, né, que não têm os mesmos valores que o de vocês e que vivem sociedades diferentes das suas. Que não necessariamente as pessoas estão vivendo ali, não estou falando que é o caso do Talibã, mas não necessariamente as pessoas vivem ali daquela forma porque elas todas estão sendo obrigadas, ou porque elas todas estão sendo forçadas, ou porque elas todas não têm a liberdade de escolher. Porque quando elas tinham a liberdade de escolher, no governo do Ghani, antes do Talibã, elas também estavam usando véu, estavam usando hijab. É isso.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Salam aleikum.